Muito bem, irmãos. Eu quero falar nesse tema nessa noite. Até onde posso ir? Né? Quais são os limites? A pergunta aqui está representando a palavra limites, né? Nós sabemos que para o nosso Deus não há limites, não é verdade? Para Deus não há limites. Mas o homem, por sua vez, ele sempre testou, né? Sempre quis testar os seus limites. Não é à toa que existem os esportes radicais, né? Existe de vez em quando uma matéria ou outra que sai no Fantástico ou qualquer outra matéria que vem falando de homens desafiando a natureza, né? Desafiando os limites da física, né? As leis da física e assim por diante. Nós temos exemplos e histórias de muitas situações, né? Mas será que o homem pode fazer o que ele quer? Né? Para Deus, como eu disse, não há limites. Para Deus, não. Ele só não pode, Deus só não vai contrariar, né, de forma nenhuma a sua natureza justa, amorosa, né? Ele não vai contra a sua natureza maravilhosa e poderosa que ele tem, né? Por exemplo, ele não vai abençoar algo, né, que não tem, está ligado mais ao pecado do homem do que realmente, né, é próprio de Deus fazer, né? Veja bem, Deus tem limite nesse sentido, né? Ele não vai contra algo a favorecer a imoralidade, a corrupção. Então isso limita, né? Como diz assim, Deus, né? Mas isso é porque Ele é Deus. Deus ele vai sempre agir ligado àquilo que é moral, àquilo que é ético, àquilo que é justo, aquilo que não tem dois pesos e duas medidas. Deus não vai trabalhar assim, né? Então, por isso que eu estou dizendo isso, só em parênteses essa questão, mas Deus é Deus. E no que tange a graça, o poder, o que Deus pode fazer, irmãos, no sentido próprio de um Deus que age e que criou todas as coisas, então para Deus não há limites. Mas o mesmo não acontece com o homem, não é verdade? Para este, que é o homem, há limites que não podem ser transponíveis, né? São intransponíveis para o homem. E Deus, Ele zela, né, por esses limites e não deixa que eles sejam quebrados. O homem precisa saber que o céu domina. O homem precisa saber que há limites sim para ele, né? Ele não tem condição de ir além, não pode. Existem limites para o homem sim, né? Então, uma coisa, por exemplo, não é possível o homem discutir com Deus. Por quê? Porque o objeto não pode perguntar a quem o fez por que ele fizesse assim. Nós somos os objetos. Não é verdade? O sujeito aí é Deus, Ele que é o Criador. Ele que criou todas as coisas. E eu acredito que esse momento que estamos vivendo também vem trazer isso para o homem entender que há limites para o homem. Então, eu queria apresentar uma palavra nesse sentido, irmãos. É mais uma reflexão para nós, né? Para que a gente possa encher o nosso coração, para entender que nós precisamos estar cada dia submissos a Deus, que precisamos estar atentos ao querer de Deus, certo? Então nós precisamos disso.
diante de Deus. Alguns estão dizendo aqui que o som não está bom, outros já disseram que já está resolvido, né? Então, vou dar sequência aqui, irmãos, certo? Vou dar sequência aqui, ok? Vou ver o que eu faço aqui. Melhorou? Tá bom? Então tá bom. Com certeza nós vamos dar sequência aqui, tá certo? Então, muito bem, irmãos. Primeira coisa, diante desse tema, diante dessa mensagem, é que, primeiro ponto, o homem nunca foi, nunca será Deus. O homem não é Deus. É verdade que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está lá na palavra, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E é verdade que ele é a coroa da criação. E é verdade que ele foi autorizado a encher, a sujeitar e dominar a terra. E para isso recebeu capacidade, competência e meios para isso. Mas o homem não é Deus. O homem não é Deus. Então, uma das grandes mentiras que Satanás, desde o momento do pecado, plantou no coração do homem, está lá em Gênesis capítulo 3, eu queria que os irmãos lessem comigo, Gênesis capítulo 3, no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esta foi a grande sacada da serpente para tentar o homem e capturar o coração dele. Porque Satanás pensou assim, eu vou atrair o homem com essa, vou seduzi-lo com isso. Eu vou dizer para ele, vou distorcer o que Deus disse, né, quando Deus proibiu comer da árvore, né, do bem e do mal. E a serpente, então, distorceu o que disse e incrementou ainda, dizendo que o homem, como Deus, seria conhecedor do bem e do mal. Irmãos, isso aqui está dentro do homem. Está plantada essa semente nele. Ele acha que é capaz de ser Deus. E mesmo que o homem foi autorizado, Deus autorizou o homem a administrar o jardim do Éden. E o capacitou, né, fez com que todas as coisas sujeitassem ao seu domínio, não é verdade? Deu capacidade, deu competência, deu tudo. Mas o homem não é Deus, ele é criatura e não criador. O homem é servo, ele não é senhor. Ele é mordomo, ou seja, ele é administrador, mas ele não é dono. O homem não tem isso, irmãos. Oh, meu Pai. Como é triste ver pessoas querendo ser como Deus. E dizer, né, que vai acontecer isso, que vai... Vamos ver, olha, nesse momento agora, uma coisa que você precisa focar é em Deus, na palavra dele. Tem muita gente colocando discursos, colocando tantas coisas, querendo mostrar um conhecimento que o torna capaz de prever, de dizer o que vai acontecer. Calma. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus e pronto.
E coloca isso na sua cabeça. O homem não é Deus. O homem não é Deus. Ele é apenas barro. E Deus, que é supremo, e é o supremo oleiro, ele que fez o homem do barro, do pó da terra, foi Deus. Então, por essa simples razão, ao homem foi dado limites intransponíveis e a gente esquece disso. O homem tem esquecido disso. Desde lá da criação, irmãos, o próprio Deus impôs o primeiro limite para o homem. Qual foi o primeiro limite? Eu acredito que foi um limite teste. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Está lá, Gênesis 2, 16 e 17. Esse foi o primeiro limite que Deus colocou para o homem. E é justamente por o homem ter desrespeitado a esse limite que aconteceu tudo o que aconteceu no mundo. E eu digo que o desrespeito a esse limite levou Deus a fixar outros limites no homem. Viu? Deus, quando criou o homem, ele tinha planos bastante ousados para o homem. Porque Deus o criou à imagem e semelhança. Deus deu capacidade para o homem tomar decisões, o livre-arbítrio. Deu ao homem, como a gente chama, de volição. Deu um atributo cognitivo, de pensar, de ser um ser criativo. Não criador, mas criativo. O homem tem uma capacidade enorme, psicológica, volitiva, cognitiva. São faculdades que o homem tem e que Deus deu ao homem. Imagine se o homem não pecasse, irmãos. Se o homem fosse obediente a esse limite, porque lá na criação, o único limite que Deus deu foi esse, Gênesis 2, 16 e 17, que eu disse. Se o homem não desobedecesse esse limite, nós não teríamos outros limites, não, irmãos. Mas é isso que Deus quer ensinar agora, irmãos. Deus está nos ensinando e vai aprender. Sim, o homem vai aprender. Não sei como, cada um é cada um, né? Mas eu acredito que esse momento todo que nós estamos vivendo é para que o homem aprenda seus limites. E passe realmente a se sujeitar a Deus e deixar Deus agir na sua vida. Meu querido, as coisas às vezes ficam difíceis na nossa vida. Não estou dizendo só desse momento, estamos dizendo todos os outros momentos difíceis que a gente já passou ou vai passar ainda. Tem sempre uma razão e um propósito. E eu penso que um dos propósitos é sempre que a gente entenda que a gente depende de Deus, que a gente precisa se humilhar na presença de Deus mesmo. Parar com esse orgulho. Foi esse orgulho que levou o fracasso do homem. Tudo pelo seu, começando pelo egoísmo, né? O egoísmo que abriu a porta para tudo. Quando o homem se centrou nele mesmo, né? Na ambição de ser Deus. Então, vamos nos humilhar, irmãos. Igreja do Senhor, vamos nos humilhar. Você que está me ouvindo aqui, se humilhe na presença de Deus. Então, o primeiro ponto é esse. O homem não é Deus. Segundo, a tolerância de Deus, sabia? O homem não pode pecar à vontade, não, irmãos.
como você assim, eu faço o que eu quiser, porque há limites de tolerância. Quando a gente fala de juízo de Deus, irmãos, que Deus está fazendo juízo, por exemplo, estou ouvindo muito isso na boca dos irmãos, é juízo de Deus, é juízo de Deus. Bom, o que significa juízo de Deus? Significa que Deus chegou ao seu limite de tolerância. Chegou ao seu limite de tolerância. Na palavra de Deus, existe uma metáfora muito interessante que é usada lá em Gênesis, nos Salmos, lá em Apocalipse também, nós encontramos muito essa metáfora, a metáfora do cálice. Né? Então, quando a palavra de Deus fala que o cálice da ira de Deus está enchendo, ou se encheu, né? Então, quer dizer, que esse cálice está transbordando, está derramando. Então, significa que o limite da tolerância. Então, quando o cálice da ira de Deus se enche, ele é derramado sobre o homem. E disse nessas ocasiões que a ira do Senhor se acendeu. É o que diz o Salmo 106, 40. Nós temos situações também de certos homens na palavra de Deus, como Moisés, como Jeremias, que eu diria que são homens especiais na narrativa bíblica. São homens especiais porque eles, pela humildade, mas antes de tudo pela intimidade com Deus e pela oração, pela intercessão, esses dois homens que eu citei, Moisés e Jeremias, eles conseguiram fazer uma proeza que eu acredito que não é para qualquer um. Eles conseguiram conter a ira de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você pudesse ter essa oportunidade de conter a ira de Deus? Abraão, ele, não é que ele conteve, mas ele conseguiu retardar um pouco quando ele começou a orar pelo seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Ele foi em intercessão, com muita humildade, falando com Deus, fazendo, e se tiver lá 50 justos, Senhor, o Senhor destruiria e tal. E aí, com essa oração, Abraão conseguiu retardar um pouco, né, para conseguir livrar Ló e interceder por Ló, lá, e tirar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. Mas Moisés, lá em Êxodo 32, pode abrir aí, Êxodo 32, de 11 a 14, nós temos Moisés conseguindo conter a ira de Deus. Jeremias 6, verso 11, também Jeremias conseguiu fazer isso. Irmãos, isso não é para qualquer um não, viu? Porque quando o cálice de Deus transborda, quando o cálice de Deus começa a encher, irmãos, a tolerância dele chega, não tem ninguém. Então, embora Deus tenha posto limites para o homem, né? E dentro desses limites está que o homem não pode achar que ele está aí podendo fazer o que quiser e que Deus não vai se manifestar com a sua vida. Engana-se, né? Nós temos uma citação, irmãos, lá de Gênesis 7, 17 a 24, que é o dilúvio, não é? Deus permitiu o dilúvio sobre a terra e foi uma das suas mais justas manifestações de ira que nós temos na palavra de Deus, porque ele fez crescer as águas e elas prevaleceram excessivamente sobre a terra, levando os seres vivos ao extermínio.
E a gente sabe por que isso aconteceu. Aconteceu porque o dilúvio aconteceu porque a maldade do homem se multiplicou na terra. E era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Está lá em Gênesis 6:5. Então a história bíblica e secular registra várias ocorrências, né, do dia da cólera de Deus. Porém, o maior de todos ainda está para vir, irmãos. Se você acha que a pandemia já é o juízo final, não é não. Isso aqui ainda é só um sinalzinho. Um sinalzinho do juízo de Deus, irmãos. Se isso não for capaz de despertar o homem, despertar, né, talvez você, despertar sua casa, despertar sua família, irmãos, não fique esperando vir o juízo final mesmo, porque essa que vai vir, segundo Lucas 3:7, 1 Tessalonicenses 1:10, chamada de ira vindoura, ou furor da ira do Deus Todo-Poderoso, está lá em Apocalipse 19:15. Irmãos, essa sim vai ser de arrebentar. Viu? Então, vamos acordar. Vamos pregar a palavra. Vamos testemunhar. Vamos realmente fazer o papel de igreja, irmãos. Vamos nos amar em Cristo Jesus. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos exercer o que Cristo e a sua palavra têm falado ao nosso coração, não é de hoje. E precisamos viver no caminho do Senhor. E meu querido amigo e amiga que está me ouvindo aqui, entregue seu coração a Jesus. Deus está tocando seu coração com tudo isso para você ser despertado, porque isso é só um sinal do que Deus ainda irá fazer. Então, o homem não pode pecar à vontade. Terceiro, não pode viver além da medida. O homem não pode acrescentar nenhum côvado ao curso da sua vida. Está lá em Mateus 6:27. E quando é dito isso, ele está dizendo em relação à nossa ansiedade. Né? Quando a gente fica ansioso, querendo, como se nós que vamos resolver tudo, se não for eu, tudo vai acabar. Né? Enfim. Eu já contei essa história para vocês, que quando eu saí de casa, né, isso já tem muitos anos, isso tem 21 anos atrás, quando eu saí da minha casa, e eu sou o caçula da minha família, e eu era um dos que estava ali sustentando a renda da casa, mas eu tinha minha vida, eu tinha que tomar decisões para a minha vida, não é verdade? E eu saí de casa e dentro do ônibus vim para cá, para Montes Claros. Eu já namorava, era meu 4º ano de namoro com Sara. Então eu pensei assim, vou sair de casa, o que vai ser da minha casa? O que vai acontecer com a minha mãe? Né? O que vai acontecer com esses meus 2 irmãos que dependem muito? O que vai acontecer? E aí Deus falou comigo claramente. E a voz de Deus veio ao meu coração dizendo assim, você acha que é você que cuidou da sua família até hoje? Você acha que é você que tem capacidade para fazer as coisas? Foi você que conseguiu? E aí eu falei assim, eu me lembro que nesse momento eu chorei e comecei a orar pedindo perdão a Deus. E, irmãos, nunca fui eu, nunca vai ser você que acha que pode resolver tudo. Né? E às vezes a gente quer acrescentar um côvado às coisas, quer dizer, quer acrescentar uma medida a mais nas coisas, achando que somos nós os capazes de resolver os problemas, agir, fazer isso. Irmãos, quem cuida de tudo é Deus.
E o homem nessa ansiedade, nessa preocupação exacerbada, nesses pensamentos acelerados, em outras palavras, ele está dizendo assim, sou eu que consigo fazer tudo, só vem de mim, da minha força. E aí Jesus falou isso no Sermão da Montanha, né? Que nenhum homem é capaz de acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Irmãos, até a restauração de todas as coisas, até esse dia, Apocalipse 22, 14, que fala desse dia, o homem perdeu definitivamente o acesso à árvore da vida, né? Até a restauração de todas as coisas, ele perdeu definitivamente o acesso à árvore da vida. Gênesis 23, 22, 24. Então, é lógico que essa figura é uma metáfora em relação a Cristo. Então, só quem tem Cristo é que encontrou essa árvore da vida. E que vai ser definitivo, claramente, né, em termos metafóricos aí, mas para a realidade do grande dia que estaremos para sempre com o Senhor. Mas o homem em si, ele está sentenciado à morte, à condenação eterna. Salmo 79, 11 vai falar sobre isso também. O homem sem Deus, ele não tem esperança. Porque ele morre, apodrece, cheira mal, vira pó. Não é verdade? Nós temos que estar entendendo claramente, irmãos. Não importam tudo isso que o homem faz, né? Tudo que o homem produz, o bem-estar, a beleza, tudo aquilo que nós desfrutamos, a cultura, a segurança pessoal, a riqueza, o nome, até mesmo esse espírito de luta que nós temos na nossa, né? Existe esse espírito de luta. Nem os remédios, nem as cirurgias, nem os transplantes e nem curas que a gente possa ter, isso não refaz nossa ligação com Deus. Não adianta a gente querer conquistar tudo que a gente luta nessa vida, irmãos, sem o propósito de Deus na nossa vida. Porque a gente não pode acrescentar nada, uma medida sequer, irmãos. Só que nós temos uma arrogância, né, na nossa natureza humana muito grande, que nos faz pensar que podemos substituir Deus com outras coisas. Isso é uma grande ignorância nossa, do homem. Não adianta, não tem como substituir Deus, não tem nada nessa vida que a gente possa fazer que vá restaurar isso. Não há nada que acrescente, não há, entendeu, irmãos? Não há nada. Lá em Jeremias 9, 21, fala assim, a morte sobe pelas janelas e entra nos palácios dos homens, extermina das ruas as crianças e os jovens das praças. Irmãos, sem Jesus, né, nós não temos esperança e a morte passa a ter, sem Jesus, estou dizendo, sem Jesus a morte passa a ser algo como palavra final na nossa vida. Por isso aquele que tem Jesus, até a morte deixa de ter força. Porque Jesus venceu a morte. E aquele que está em Cristo também vencerá a morte. Então a morte é seu inimigo mais resistente, mais demorado, mais implacável, mais horrendo, mais imprevisível e mais encharcado de sucesso, se nós não tivermos Jesus, obviamente.
E é por isso que a palavra de Deus fala: o homem é como relva que viceja, floresce de madrugada, e à tarde murcha e seca. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Salmo 90, de 5 a 12. Então Deus, ao homem, pôs limites de vida, além dos quais ele não avança em hipótese alguma. Foi assim que Jó chegou à conclusão. Jó 14, de 1 a 5. Então, queridos, esse limite de Deus nos prova que todas as coisas estão sujeitas a Deus, estão sob o controle de Deus. E enquanto nós acharmos que podemos acrescentar uma medida sequer na nossa vida, nós estamos cada dia querendo agir como homens tolos, muito, né? Posso dizer, tolos demais. Então, queridos, vamos nos submeter, vamos entender que quem nos abençoa, quem faz as coisas prosperar, quem dá a prosperidade, quem nos dá todas as condições é Deus. Deus quer nos usar, Deus quer nos capacitar, Deus quer favorecer na nossa vida. Mas se não for Deus, de nada adianta. Tá certo, queridos? A você que me ouve aqui nesse momento, vamos quebrantar. Quando eu digo isso, eu também estou dizendo para mim, estou dizendo para todos nós. Esse momento, é claro, que nos leva a pensar e a refletir: quem sou eu? Que capacidade eu posso dar? Né? Um acréscimo, um côvado. Né? Um côvado sequer, se não for por causa de Deus na nossa vida. E por último, não pode transpassar, o homem não pode transpassar o mandato de Deus. Toda vez que o homem transpassa a ordem de Deus, o mandato de Deus, ele tem problema. Tá certo? Então, o homem não pode, por exemplo, lá no Éden, como eu disse, o homem não pode comer o fruto proibido. O homem não pode construir torres de Babel, está lá em Gênesis 11. Não pode amaldiçoar quem Deus abençoou, número 22, 12. Não pode insubordinar-se contra Deus na tentativa de romper os seus laços e sacudir-se de si as suas algemas. O homem não tem como transpassar as ordens de Deus, irmãos. Ele não pode ausentar-se de seu espírito e fugir da face de Deus. Salmo 139, de 7 a 12. O homem não pode sobreviver sem Deus. Salmo 42, 1, 2. Não pode discutir com Deus e achar ruim com Ele. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Romanos 9, de 20 a 21. O homem não pode recalcitrar contra os aguilhões de Deus, Atos 26, 14. O homem não pode ultrapassar o que está escrito, 1 Coríntios 4, 6. O homem não pode fechar a porta que Deus abriu, nem abrir o que ele fechou, Apocalipse 3, 7. Não pode esquecer-se de que o céu domina e que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Está lá em Daniel 4, de 25 a 26. Irmãos, quantas pessoas na história acharam que poderiam ultrapassar ou transpassar o mandato de Deus? O homem não pode mentir ao Espírito Santo, irmãos. E quando o homem mente para o Espírito Santo, Ananias e Safira já nos deu o exemplo. O homem não pode abrir o livro de todo selado com 7 selos. Apocalipse 5, 4. O único no universo que pode abrir os selos é Jesus. Não encontrou um homem sequer
capaz de abrir os selos. Só Jesus. O homem não pode ir além dos seus marcos e fronteiras. Atos 17, 16. Irmãos, eu estou citando isso tudo, né? Eu estou usando como referência as palavras agora do reverendo Elberlen César, que já faleceu. Ele editou vários livros e tem um livro que eu gosto muito e eu estou citando as palavras dele nesse instante. Porque ao homem foi dado limites, irmãos. E toda vez que o homem ele tenta ser como Deus, ele tenta agir como Deus, ele tenta ir além dos limites, só tem uma maneira de Deus parar. Porque a taça de Deus enche. E aí a tolerância de Deus passa a não ter mais. Então eu acredito, irmãos, que Deus está permitindo tudo isso para nos dar o sentido, o verdadeiro sentido para a nossa vida. E o verdadeiro sentido só se encontra em Cristo, em Jesus. Tudo agora passa a ter um olhar para as promessas de Deus, para o que Deus nos ensinou através de Jesus. Então, abra seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus trabalhar na sua casa, deixa Deus trabalhar no seu casamento. Como é que está seu casamento? Como é que está a sua família? Como é que estão as suas relações familiares? Deixa Deus trabalhar, irmãos. Deixa Deus mostrar a vontade dele na sua vida. E se nós não obedecemos a Deus, irmãos, colheremos frutos bastante amargos. Se nós já colhíamos antes, né? Antes dessa pandemia, depois dessa pandemia ficou mais claro ainda que quanto mais distante ou quanto mais nos desviarmos da vontade de Deus, pior será para nós. Então vamos reconhecer os nossos limites e vamos então nos curvar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero orar mais uma vez e abençoar a sua vida. Ó Deus eterno, bondoso, real, um Deus que se manifesta de maneira poderosa na nossa vida e que nos mostra claramente o nosso lugar. E o nosso lugar, Deus, foi estabelecido desde a criação de sermos, ó Deus, para o louvor, para termos uma vida de louvor ao Senhor. Porque nós fomos feitos pelo Senhor para a Tua glória, não para a nossa glória, mas para a Tua, Senhor. Para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento do Teu nome, para vivermos submissos e sujeitos a Ti, Senhor. Realmente entendendo que nós temos limites. E que o único que não tem é o Senhor. E que tudo isso é para aqui o homem começar a ouvir a Tua palavra, obedecê-la mais, se curvar mais e estar mais dependente do Teu querer. Ó Deus, fale ao coração das pessoas que estão me ouvindo. Se essas ainda acham que pode viver sem o Senhor, ó Deus, toca os seus corações. Que essa palavra ministre suas vidas e que elas possam se render a Cristo e ouvir a Tua palavra e desejar se entregar ao Senhor. Pois o único que pode nos dar o caminho
né, a vereda, né, o caminho certo, para que possamos desfrutar eternamente do Senhor, porque, como Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a promessa para aquele que está em Cristo. Nem a morte poderá contê-lo, enquanto que aqueles que estão sem o Senhor serão barrados, porque não entregaram suas vidas ao Senhor. Tenha misericórdia, Pai. E também, ó Deus, eu oro pela igreja, para que o Senhor traga despertamento, avivamento, renovação e fortalecimento em Ti. Pois estamos diante do Senhor e rogamos Tuas ricas e maravilhosas bênçãos, clamando a Sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus queridos irmãos e amigos, que Deus possa estar abençoando vocês, enchendo o coração de vocês de paz de Deus. Eu sei que nós fomos até um pouquinho a mais aqui do nosso tempo, mas eu acredito que Deus falou muito ao nosso coração. E se Deus falou ao seu coração, você possa dizer aí na sua casa agora onde você está. Amém.